Nessa aula eu vou lançar alguns desafios para você resolver da API ASP.NET Core. E esses desafios vai servir para você testar os seus conhecimentos que eu já mostrei nas aulas anteriores. E resolvendo esses desafios, você vai preparar a API para o novo curso que eu vou lançar em breve, que é o curso de Front-End. Vale ressaltar que se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não está acompanhando nenhum vídeo sobre ASP.NET Core API, não se preocupe se você tem interesse em fazer o curso de Front-End, não é obrigatório você desenvolver do zero essa API. Porque lá no curso eu vou disponibilizar para download exatamente essa API que nós estamos desenvolvendo. E se você tem um interesse em fazer o download dessa API, mesmo acompanhando passo a passo, o link vai estar aqui na descrição e fixado nos comentários. Eu deixei um repositório no GitHub. Vocês podem estar reparando que existe alguns novos endpoints em usuário. Então esses daqui vão ser os desafios que eu vou lançar para você. Bom, o primeiro desafio é aplicar o conhecimento de paginação em todas as listas da API. Então se vocês verem aqui em cliente, no get, eu já tenho aplicado a paginação. Então em cliente eu tenho que passar o page number, page size. Só para demonstrar, eu vou fazer o login aqui primeiro. Bom, fiz o login, vou copiar o token, vou me autenticar. Então, vou demonstrar para vocês como deve ser o resultado. Eu vou passar aqui a página, um número de página, de no máximo 50, permitido para o usuário definir, executar, e aqui ele vai listar os clientes. E no header, ele vai mostrar as informações de paginação. Isso já foi mostrado nas aulas anteriores. Então, se você tiver que consultar algo, você pode consultar a aula de paginação. E você tem que aplicar a paginação também em empréstimo, no get de empréstimo. Olha só, já está aplicado. No livro, então aqui no get livro, eu também tenho a paginação. O sistema, já eu já vou falar o que é. E também de usuário a mesma coisa. Só que no caso, se você está acompanhando aula por aula, você ainda não tem o get. Então, você vai ter que criar o get de usuário para selecionar todos os usuários e depois aplicar a paginação. Bom, dentre esses, você já deve ter feito o de cliente. Foi o primeiro que eu fiz. Então, esse é o primeiro desafio, aplicar a paginação em todas as listas da API. O próximo desafio é você criar os novos endpoints de usuário. Então, você vai ter que criar o get de usuário, selecionando todos os usuários já com a paginação, put de usuário, que é onde você vai atualizar as informações do usuário, o get com ID e o delete com o ID. Só que temos aqui algumas condições. Somente o usuário administrador vai conseguir atualizar os dados de qualquer usuário. Então, se o usuário é administrador, ele pode alterar os dados de qualquer usuário cadastrado no sistema. Se o usuário não for administrador, esse usuário ele só vai poder alterar os dados dele mesmo. Acredito que deu para entender. O usuário administrador altera todos os usuários. O usuário que não é administrador altera somente as próprias informações. Aqui no get, pelo ID, funciona mais ou menos a mesma regra. Só que a diferença é que eu estou selecionando um usuário. Então, o usuário que é administrador, ele vai poder selecionar qualquer usuário. Basta ele passar o ID. O usuário que não for administrador, ele só pode selecionar as próprias informações. Caso o usuário passe o ID igual a 0, significa que a API deve retornar as informações do próprio usuário. É como se ele estivesse passando o próprio ID. Então, ele passando o próprio ID ou o valor 0 para o ID, ele está fazendo a mesma coisa, selecionando as próprias informações. O delete, você simplesmente passa o ID do usuário e ele é deletado. Mas tem que se atentar às regras. Somente o usuário administrador vai poder excluir usuários. Bom, o próximo desafio, que é uma pequena alteração aqui no login, quando o usuário realizar o login, deve retornar essas informações. O token, se ele é ou não administrador, e o e-mail. Acredito que esse daqui seja o mais fácil de todos. Bom, e o último desafio é você criar uma nova controller chamada sistema com 2 endpoints. Os 2 endpoints é do tipo get,
sendo que temos o get de API/sistema/dashboard, que ele vai retornar essas informações. Eu vou executar, tryout, execute, a quantidade de livros cadastrados no sistema, a quantidade de clientes cadastrados e a quantidade de empréstimos realizados. São 3 informações. E também nós temos o get para verificar o primeiro uso. Eu vou executar, tryout, execute. E ele retorna true ou false. Então eu tenho aqui primeiro uso, true ou false. E o que esse endpoint verifica? Se eu não tenho nenhum usuário cadastrado no sistema, ele vai retornar true. Se eu tiver algum usuário cadastrado, pelo menos um, ele vai retornar false. E é assim que ele vai verificar se o sistema está sendo usado pela primeira vez ou não. Bom, e esses são os desafios. Então peço para que você dê um pause no vídeo, resolva esses desafios e depois você retorna aqui no vídeo para ver a resolução. Então dá uma pausa aí agora. Beleza? Pausou? Então já vou mostrar aqui a resolução. O canal Café com Bug agora tem um canal no Discord. Lá você pode tirar dúvidas sobre tecnologia e programação e também ajudar outros desenvolvedores. Link fixado aqui nos comentários e também na descrição. Bom, eu vou parar a execução da aplicação só para demonstrar melhor para vocês. Vamos começar com a paginação. Bom, a paginação é basicamente o mesmo procedimento da aula de paginação. Não muda nada. Mesmo assim, eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, então eu paginei aqui o de cliente, que eu já mostrei eu realizando passo a passo no de cliente. Eu mostrei na aula 28, que é onde eu falo sobre paginação. Bom, então eu vou demonstrar aqui já o de empréstimo, como que eu paginei a lista de empréstimos. Vamos vir aqui em selecionar todos, tá aqui. O primeiro passo é você alterar o repositório. Então vamos acessar o repositório. Aqui no Infradata, o Repositories de empréstimo. No repositório de empréstimo, vou segurar o Ctrl, vou acessar a interface de empréstimo. Primeira alteração é o tipo do retorno. Então, aqui em selecionar todos async, eu mudei para PageDList, empréstimo. E como parâmetro, eu passei o page number e o page size. Somente isso. Posso fechar. E aqui no repositório, em selecionar todos async, eu vou ter o mesmo formato da interface, que é obrigatório. Eu crio uma query, onde eu seleciono todos os empréstimos, incluindo as informações de cliente e de livro, e eu retorno as queryable, para eu armazenar a query. Fazendo isso, eu chamo o Pagination Helper, a função createAsync, passo a query, o page number e o page size. Lembrando que tudo isso eu já criei lá na aula 28, né? O Pagination Helper, PageDList. Então eu retorno o resultado do createAsync. Depois eu chamo o empréstimo repository no serviço. Então vou vir aqui na camada de aplicação, application. Vou vir aqui na interface de empréstimo. Nós temos aqui o selecionar todos async. Mesma coisa. Nós temos aqui o PageDList. Só que agora é do empréstimo DTO. E aqui eu passo o parâmetro page number, page size. Agora em serviço, eu uso essa interface, empréstimo service. Vou acessar aqui o empréstimo service. Faço essa alteração no selecionar todos. Também mantendo o formato que eu criei lá na interface. Eu chamo o método selecionar todos async do repository, passando page number, page size. Faço o mapeamento do empréstimos DTO. Então eu passo de empréstimos para empréstimos DTO. Por fim, eu utilizo aquele construtor alternativo para passar diretamente o empréstimos DTO já mapeado e outras informações, o page number, page size e o total count. Só para vocês relembrarem, o PageDList ele tem 2 construtores. Um para passar as informações diretamente e o outro construtor para fazer o cálculo de total de páginas. Bom, e por fim, eu chamo o empréstimo service no empréstimo controller. E é aqui que eu recupero as informações de list de empréstimos DTO. Ele vai retornar do tipo PageDList de empréstimo DTO. Então eu executo um await, selecionar todos async.
E novamente eu passo o número de páginas e o tamanho da página, o número de itens por página. E essas informações vêm de Pagination Params, que eu recebo por query. Então, entrando aqui em Pagination Params, eu tenho a informação do page number e page size. Com isso, eu passo essas informações chamando response add pagination header para essas informações ficarem presentes no header do resultado. Então, eu utilizo o add pagination header, que já foi criado nas aulas anteriores, o add pagination header. Basicamente, ele adiciona no header do retorno as informações page number, page size, total count e total pages. E por fim, eu retorno um empréstimo DTO. Beleza? Então essa é a resolução de empréstimo controller. Pessoal, é o mesmo para as outras entidades. Então se eu vir aqui em controller de livro, no selecionar todos, é a mesma coisa. Então eu faço aqueles mesmos procedimentos desde o repositório até a controller. Então primeiro você configura o repositório, depois você configura o serviço e depois de configurar os serviços, você configura a controller. Mesma coisa, ó. Pagination Params, passando aqui as duas informações, page number e page size. Ele vai retornar a lista de livros DTO, normalmente. Adiciona no header do retorno essas informações de paginação e retorna a lista de livros. O usuário é a mesma coisa. Vamos descendo aqui um pouco mais. Selecionar todos. Esse selecionar todos não tinha, mas só que lá no serviço de usuário, eu já tenho o método de selecionar todos. Então, tudo que você tem que fazer é criar o selecionar todos em controller. Então, selecionar todos é a mesma coisa. Passei aqui o Pagination Params, só que aqui tem uma diferença. Somente o usuário administrador que pode selecionar todos os usuários. Eu pego o ID do usuário autenticado, seleciono as informações desse usuário, verifico se ele é administrador. Caso ele não seja administrador, eu retorno um unauthorized com a mensagem, né? Você não tem permissão para consultar os usuários do sistema. Caso contrário, se ele for administrador, ele faz o mesmo procedimento. Seleciono os usuários, adiciono essas informações de paginação no header e retorno a lista de usuários. Então, fechou as paginações. O próximo desafio foi criar os novos endpoints de usuário. Então, vou aproveitar que eu já estou aqui na controller de usuário. O selecionar todos eu já demonstrei. Um novo endpoint é passando o ID. Então, eu seleciono o usuário por ID. Esse selecionar async do usuário service eu já tinha criado nas aulas anteriores. Eu só não estava utilizando. Eu utilizo aqui agora no selecionar by ID. Então, eu seleciono o ID do usuário autenticado. Seleciono as informações desse usuário. E aqui vem um dos requisitos do desafio. Caso o ID seja igual a 0, significa que o usuário está selecionando as próprias informações. Então, eu considero que esse ID é o User ID. E o User ID é o ID do usuário autenticado. E aqui um outro requisito que eu tinha falado para vocês é que se o usuário não for administrador e o ID que eu passei aqui, independente se ele passou direto o ID dele ou 0, que vai ser a mesma coisa dele passar o próprio ID, se for diferente do ID do usuário que está autenticado, eu vou retornar um bad request. Ou melhor, aqui eu vou até fazer uma correção. Aqui o ideal é retornar um unauthorized. Ele não tem permissão. Então, se ele não é administrador, está tentando alterar um usuário com ID diferente do dele, ele não pode fazer isso. Então, eu retorno um unauthorized. Agora, se o usuário é um administrador, e independente se o ID é igual ao do usuário autenticado ou não, se ele for um administrador, ele pode continuar. E aí ele seleciona as informações do usuário. Se o usuário não é um administrador, mas se for igual o ID, significa que é um usuário que não é administrador tentando selecionar as próprias informações. E isso ele pode fazer. Então ele vai pular esse if e vai permitir selecionar as informações. Então essa é a resolução. Bom, e o excluir é bem simples. Eu vou passar o ID do usuário, vou recuperar o ID do usuário logado, depois as informações do usuário logado. Não é administrador, não pode excluir os usuários.
Se ele é administrador, ele pode, e aí ele continua e acaba excluindo o usuário. Novamente, aqui não é bad request, vou corrigir aqui, é unauthorized. Bom, agora nós temos o alterar, que é semelhante, as regras, né, são semelhantes à regra do selecionar by ID. Mesma coisa, seleciona as informações do usuário autenticado, faço a mesma verificação. Se ele não for administrador e o ID do usuário que ele está tentando alterar for diferente do próprio ID, ele não tem essa permissão. Agora, se o usuário ele é administrador, ele tem a permissão, ou se ele não for administrador, se ele está tentando alterar um usuário passando o próprio ID, ou seja, o usuário putDTO.id é igual ao user ID, ele também pode fazer isso. Mas eu tenho uma outra verificação logo aqui abaixo, que inclusive eu acho que lá no início do vídeo eu esqueci de falar para vocês, mas eu incluí aqui uma condição que se o usuário não for administrador, mas ele passou o próprio ID, então ele está tentando alterar as próprias informações e ele está definindo ele mesmo como administrador, né? Então ele definiu aqui no usuário putDTO isAdmin, ele deixou como true, ele não pode fazer isso. Então ele não pode definir ele mesmo como administrador, porque ele não é administrador, ele não tem permissão para isso. Caso contrário, se o usuário é administrador, esse usuário ele pode tirar a própria permissão de administrador. Fica sem sentido isso, mas ele pode fazer isso. Então, nesse caso, esse if vai ser pulado e ele retorna uma mensagem: usuário alterado com sucesso. Esse usuário que eu estava utilizando, né, para fazer alguns testes, retornando as informações do próprio usuário, mas eu nem estou utilizando ele aqui, então eu posso até excluir, né, essa linha. Com isso, o desafio foi resolvido. Deixa aqui nos comentários como que você está se saindo. Bom, e o outro desafio que eu mostrei para vocês, que é um desafio bem simples até, é que aqui no login, aqui no selecionar, que é onde ele faz o login, eu simplesmente incluo novas informações do usuário no retorno desse endpoint. Então antes eu só retornava o token, só que agora eu estou retornando a informação se ele é ou não administrador e o e-mail do usuário. Isso porque no curso que eu vou lançar em breve, é importante eu ter essas duas informações, isAdmin e o e-mail. Bom, e o último desafio é da nova controller. Vou acessar ela aqui, controller de sistema, que é onde retorna algumas informações do sistema. Bom, o verifica primeiro uso é simples, porque eu já tinha criado uma função que verifica se existe usuário cadastrado. Essa função eu criei na aula 27, então se você perdeu essa aula por algum motivo, é só ir lá e visualizar como que eu criei o existe usuário cadastrado. Bom, e essa função vai me retornar, como o próprio nome já diz, existe usuário cadastrado, vai me retornar true caso exista pelo menos um usuário cadastrado, ou vai retornar false caso não exista nenhum usuário cadastrado. E então ele vai me retornar, primeiro uso, o valor do existe usuário cadastrado inverso. Isso porque se retornar true significa que existe usuário, então eu tenho que inverter para false, porque significa que não é o primeiro uso, porque se existe usuário cadastrado, quer dizer que alguém já está usando. Caso contrário, caso não exista usuário cadastrado, significa que é o primeiro uso. Então eu tenho que retornar o inverso, que é true. Agora, e um detalhe é que esse endpoint ele é acessível para qualquer usuário. Então eu não bloqueio com o authorize. Eu não preciso me autenticar para saber se é ou não o primeiro uso. E nós temos aqui o dashboard, que é onde eu retorno informações gerais da aplicação. Bom, então agora eu vou fazer diferente. Eu vou demonstrar partindo de controller, né? Eu vou mostrar o inverso, como que eu fiz. Bom, então aqui em Service, Sistema Service, eu criei um Sistema Service, vou mostrar para vocês. Eu criei esse serviço em Application. Então tá aqui, ó, em Application eu tenho esse novo serviço. Tá aqui Sistema Service. E eu também tenho aqui na pasta de Interface, a interface iSistema Service. Vou mostrar para vocês aqui a interface, como que eu criei. É simplesmente um método, que é o selecionar QTD itens, que é selecionar a quantidade de itens. Eu implemento essa interface
crio 2 atributos nessa classe, que é chamando o repositório. Já já vou mostrar como que eu fiz esse repositório. E o IMapper. Faço a injeção de dependência do repositório e do mapper. E aqui eu configuro o único método que existe, selecionar quantidade de itens. Eu pego essas informações lá do repositório, tá aqui, ó, selecionar quantidade de itens. Ele me retorna do tipo quantidade de itens DTO. Vou mostrar para vocês como que eu configurei esse DTO. Esse DTO tem 3 atributos: QTD livro, que é a quantidade de livros, QTD cliente e QTD empréstimo. Os 3 do tipo int. Posso fechar. Bom, então eu seleciono lá de repositório esse resultado, faço o mapeamento, porque ele vai me retornar do tipo quantidade de itens, que é basicamente os mesmos atributos do DTO. Faço o mapeamento de quantidade itens para quantidade de itens DTO e eu faço o retorno do quantidade de itens DTO. Vou mostrar para vocês o repositório agora. Vou selecionar aqui, ó, Ctrl F12. Bom, no repositório eu tenho aqui a interface e sistema repository. Eu criei lá na pasta de interface de domain, tá aqui, ó, projeto domain, pasta interface. Essa interface também tem um método apenas. Eu implemento aqui no sistema repository, chamo o contexto, faço a injeção de dependência do contexto e eu configuro selecionar QTD itens. Então eu instancio o quantidade de itens, vou mostrar para vocês como que eu criei quantidade de itens. É a mesma coisa do DTO. QTD livro, QTD cliente e QTD empréstimo. Inclusive, no serviço eu faço o mapeamento. Então eu tenho que vir aqui em Application, em Mappings, eu tenho que configurar esse mapeamento de quantidade de itens para quantidade de itens DTO. Então eu faço aqui a instância, atribuo para QTD livro o count async de livro. Já estou consultando a quantidade que tem lá no banco de dados. Então eu faço assim, ó, await context livro count async. Mesma coisa para o cliente e para o empréstimo. Context cliente count async. Context empréstimo count async. Eu passo as informações tudo para os atributos que eu criei em quantidade de itens. E por fim eu retorno quantidade de itens. Bom, e esse quantidade de itens eu criei aqui em domain. Eu criei uma pasta chamada System Models, a classe aqui dentro, quantidade de itens. Com isso eu já mostrei todos os arquivos necessários para criar o Endpoint Dashboard em Sistema Controller. E se você conseguiu resolver todos esses desafios, a sua API ficou igual à minha, né? Então eu vou descendo aqui devagar. Você pode pausar o vídeo para você visualizar como que ficou a criação dos endpoints. Então, acho que o importante aqui é você visualizar o sistema e o usuário. E não se preocupe que eu vou deixar o link do repositório aqui na descrição e fixado no comentário. Aí, pessoal, e antes de finalizar o vídeo, eu tenho um aviso importante para vocês que o canal agora tem um canal no Discord. Então, eu vou deixar também o link na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Bom, e lá você pode tirar suas dúvidas e também ajudar outros desenvolvedores. Então o vídeo está chegando ao fim, muito obrigado por assistir até aqui, deixa aí o seu like e se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse sobre tecnologia e programação. Vou ficando por aqui, falou, até o próximo vídeo. E fiquem ligados que vai ter um novo curso de front-end.